Jogos da Velha. Metal Gear. Uma das franquias mais famosas, influentes e rentáveis da história dos jogos eletrônicos. Responsável por introduzir nos games enredos complexos, temáticas adultas, personagens memoráveis e mecânicas de gameplay que foram copiadas à exaustão, a série distribuída pela Konami tem em seu DNA a marca de um gênio. Hideo Kojima, visionário, inquieto, perfeccionista. Hoje liderando a produtora que leva seu nome, Kojima se distanciou de vez da relação turbulenta que teve ao longo dos anos com a Konami. Dar as costas a uma das maiores empresas do ramo poderia ser um baita tiro no pé, mas no caso de Kojima, significou receber carta branca da indústria dos games para contar suas histórias. E quantas vezes fomos presenteados com momentos épicos da série Metal Gear, como por exemplo o retorno de Snake em Sons of Liberty, a luta contra The Ant em Snake Eater, ou a volta a Shadow Moses em Guns of the Patriots. O que dizer da sequência de abertura de Phantom Pain e quantas cenas memoráveis em Metal Gear Solid. Putz, esse sim, um jogo que levou a franquia a um novo patamar e redefiniu os parâmetros do mundo dos videogames para sempre. Interessante acompanhar a maneira com a qual tudo foi contado nesses 12 jogos canônicos e a forma com que, no fim das contas, Kojima deu um jeito de tudo fazer sentido, mesmo às vezes não fazendo sentido algum. Coisas de Kojima. A impressão que fica é que ele tinha tudo na cabeça desde o início, lá em 1987, quando foi lançado o primeiro Metal Gear. Já fazia cerca de um ano que o jovem Kojima havia abandonado a faculdade de economia para aceitar o emprego da Konami como designer e planejador, mesmo não entendendo muito de tecnologia. Na verdade, suas maiores paixões eram o cinema e escrever contos. E foi jogando Super Mario Bros. No Famicom que Kojima sacou que os games poderiam sim ser uma bela plataforma para levar suas histórias. Mas no começo a coisa foi bem complicada, viu? Sem experiência em programação, viu que a limitação dos 8 bits da época era o maior empecilho para suas ideias complexas. Com o tempo, participou do desenvolvimento de alguns títulos até que a oportunidade surgiu. Seu chefe, por instinto ou loucura mesmo, olhou para aquele funcionário que até então nunca tinha emplacado um game e encomendou um jogo de ação baseado em guerra. Sucessos de vendas como o frenético Contra seriam a base dessa criação. Mas é claro que Kojima tinha outros planos e propôs exatamente o inverso, um jogo de combate em que você passava a maior parte do tempo evitando o combate. Era o início da popularização de um novo gênero, o stealth, aquele baseado em ações sorrateiras, em que o personagem tem que cumprir missões sem ser detectado, no melhor estilo filme de espionagem. O enredo seguia os passos de Solid Snake, um espião até então novato na agência americana Foxhound, que, seguindo as orientações de seu mentor Big Boss, tinha a missão de invadir a fortaleza de Alderhaven para resgatar um agente capturado e lidar com um grupo terrorista que ameaçava a paz mundial com um armamento de tecnologia avançada e capacidade de destruição nuclear. Se tratava de um tanque bípede invulnerável batizado de Metal Gear. That was nothing. Claro que isso é só o começo da história, que vai se aprofundando no decorrer do jogo com reviravoltas surpreendentes. Aliás, essa é uma marca de todos os jogos que vieram na sequência, mas desde o primeiro, alguns elementos clássicos já davam as caras, como a comunicação via rádio, as caixas nas quais Snake se esconde e até o ponto de exclamação aparecendo na tela quando os inimigos te detectam. Lançado para computadores MSX, Metal Gear de 87 rapidamente se tornou um dos jogos mais vendidos da plataforma. A Konami não pensou duas vezes e um ano depois fez sua própria adaptação do game para o Nintendinho. Assim, sem a participação de Kojima no processo. Essa seria apenas a primeira ranhura na relação entre o diretor e a empresa. Perguntado sobre o que achou do jogo adaptado para o console, Kojima não vacilou e disse: "É um lixo." Assim, na lata mesmo. Afinal, dentre todas as características que o descrevem, uma se destaca. Assim como toda a franquia Metal Gear, Hideo Kojima é absolutamente autêntico.